Bom, e as pressões inflacionárias alimentadas pelo cenário de instabilidade no Oriente Médio atingem em cheio, gente, as previsões de crescimento da América Latina em 2026. A região deve ter crescimento mais fraco neste ano, impulsionado pelo choque global de energia, pela volatilidade e também, principalmente pela volatilidade, principalmente do câmbio. Essa é a visão da GP Brasil em novo relatório que foi publicado nesse mês. A gente vai conversar sobre essas informações, do levantamento com a Isadora Araújo, economista da GP e que já está aqui comigo na nossa programação. Isadora, quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco, principalmente pela sua disponibilidade em pleno feriado para poder a gente debater um assunto tão importante diante de tanta incerteza também lá fora. Então, antes de mais nada, muito obrigada pelo seu tempo. Bem-vinda aqui à nossa programação. Olá, Débora, bom dia. Sou eu quem agradece a oportunidade. Isadora, vamos lá, porque a gente tem, olhando para a América Latina, a gente tem uma situação muito heterogênea, nessa região. Quem que está mais vulnerável? Isso eu digo heterogênea porque temos o Brasil como grande produtor, temos outros países que são mais dependentes. Quem que está mais vulnerável nesse momento? Países importadores líquidos de energia, como alguns da América Central, por exemplo, ou economias maiores, como o Brasil, México, que tem alguma proteção diante dessa situação, principalmente por ser produtor. Onde que o choque bate primeiro e bate com mais força? Bem, Débora, a gente tem uma situação, como você disse, heterogênea, desse choque do petróleo incidindo sobre os países da região. E, especialmente, a gente avalia que a situação pode ser muito mais maléfica, para economias como o próprio México, que apesar de exportar um pouco de petróleo, tem como principal parceiro os Estados Unidos, que está tendo um custo importante com a guerra, uma impopularidade também. Então, é um país também que vem perdendo o valor da sua moeda frente a moedas fortes, e isso acaba beneficiando as moedas da América Latina, e tendo um principal parceiro comercial aí responsável por mais de 80% das exportações mexicanas envolvidas num conflito desse. É uma situação delicada para o crescimento do México, que já sai de um cenário em 2025 de estagnação econômica em função do tarifaço, que acabou atingindo bastante o setor secundário da economia mexicana, já que ali a gente observa a incidência do setor automotivo, que são as principais pautas exportadoras do país, e que tem também os Estados Unidos como principal comprador. Então, é um país que já sai de um cenário de estagnação econômica. Essas tarifas sobre exportações de automóveis do México para os Estados Unidos permanecem esse ano, uma tarifa universal implementada pelo Trump e que ele conseguiu manter nesse contexto. O setor secundário vem sofrendo bastante com isso, a indústria de manufatura também. Então, para esse ano, a gente já vinha iniciando um cenário de terreno fraco para o crescimento econômico, e com o choque do petróleo isso deve prejudicar mais ainda a economia mexicana, certo? Por um outro lado, as exportações de petróleo ali correspondem a cerca de 6 a 10% da cesta comercial do México, e isso deve dar uma aliviada para um outro lado. Mas fato é que o crescimento esse ano deve ser afetado, sim, pela guerra, e o pouco que deve crescer, entre 1 a 1,5 esse ano, deve ser principalmente advindo do setor primário, com uma perspectiva de safra boa por parte do USDA para o país, e também o setor terciário, no caso serviços, que vai segurando a economia. Para a Argentina, a gente também observa um certo desafio esse ano, não só em função do choque do petróleo, mas por tudo que o país vem apresentando nesses últimos meses, principalmente com a volta da escalada da inflação e com a indústria voltando a enfraquecer novamente. Então, a gente enxerga muitos desafios, principalmente para esses dois países, das principais regiões que a gente acompanha. E, além disso, a gente verifica que países exportadores,
ou exportadores líquidos, como você falou, no caso o Brasil, devem acabar se beneficiando num cenário similar como foi ali a guerra da Ucrânia em 2022, um primeiro semestre legal, com o câmbio apreciando, o real se apreciando frente ao dólar, como a gente está vendo agora também, mas no segundo semestre a gente tem corrida eleitoral. Outros países que nós acompanhamos também, como Peru, Colômbia. Colômbia deve se beneficiar bastante desse contexto, porque é um exportador de petróleo, tem como principal parceiro os Estados Unidos. Então, a gente enxerga algum ganho ali do lado das exportações para o crescimento colombiano, mas, por outro lado, o custo que tem imposto a guerra, né, sobre as cadeias produtivas também acaba incidindo ali no custo de produção e, consequentemente, na confiança empresarial. Isso Isadora, vale não só para a Colômbia, mas também para outros países. Tá, eu quero pegar o gancho que você falou sobre essa questão também do lado benéfico, como aconteceu, né, para o Brasil na época da guerra da Ucrânia, porque somos produtores de petróleo. E aí, no caso, a gente tem Brasil, Chile, aproveitando um pouco desse fato das exportações de commodities como um amortecedor, né, nesse momento para os impactos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: até que ponto esse amortecedor ele é suficiente ou ele acaba também mascarando riscos maiores? Por exemplo, a volatilidade cambial, piora de expectativas inflacionárias, porque existe um teto, né, do quanto que isso realmente encobre os impactos. Sim, com certeza. Não, o risco e a incidência do custo sobre as cadeias produtivas, com certeza, é um preponderante nesse cenário, né? Países exportadores líquidos, não só de petróleo, mas de substitutos do petróleo, como biocombustíveis, óleo de soja, que faz biocombustível, óleo de palma, que faz biocombustível, etanol de milho, etanol de açúcar, chegam a apresentar uma certa resiliência nesse cenário, mas o custo da guerra, a volatilidade que acaba impondo sobre os preços de commodities, principalmente, a incerteza que isso inspira para o setor produtivo, com certeza um preponderante, né, gera efeitos deletérios sobre as expectativas de inflação, e isso acaba deteriorando a confiança do investidor, não só financeiro, mas também produtivo, principalmente, e isso acaba, então, vamos dizer assim, atrapalhando o tecido econômico como um todo. Então, em toda a América Latina, a gente já observa as expectativas de inflação desancorando, deteriorando, né, exceto ali no Peru, que ainda se segura bem com o patamar inflacionário, mas, né, o último resultado já mostra o reflexo da guerra, né? E na Europa, né, olhando um pouquinho para o outro lado, a gente já observa um cenário de estagflação, com muitos produtores, gerentes de compras, pessoal da área de supply, já vendo uma corrida aos estoques, ao mesmo tempo que a atividade econômica está fraca e os preços subindo. Então, isso acaba sendo um preponderante para o cenário de atividade, ainda que a gente possa ter fatores domésticos e próprios de cada país que possam vir a alavancar e sustentar esse crescimento em 2026. Perfeito. Agora, olhando para o impacto disso em relação às políticas monetárias, Isadora, porque os bancos centrais latino-americanos, eles vinham discutindo o corte de juros. Aqui no Brasil, aliás, demos a largada nesse ciclo de corte de juros. Mas esse novo cenário muda totalmente, né, o que a gente tinha de ambiente favorável para corte de juros. Inclusive, a gente teve Boletim Focus ontem, já mostrando, né, o mercado revisando para cima a taxa básica de juros nesse ano aqui no Brasil. Ou seja, portanto, entendendo que há bem menos espaço para poder continuar cortando juros como era esperado antes. Então, na prática, vocês já veem uma reversão dessa política monetária em alguns países, né, ao invés de corte, até com a possibilidade de aumento da taxa básica de juros. O Brasil seria um desses países? Sim, a gente já observa uma reversão do curso da política monetária em outros países, né? No Brasil, a gente já observou uma certa cautela da última decisão do Banco Central, que poderia ter espaço para cortar 0,50, acabou cortando 0,25. Em outros países também, dentre os quais eu citei aqui já, por exemplo,
México, Chile já demonstra muita cautela na última decisão, Colômbia também, principalmente com o aumento do salário mínimo de 23% antes da guerra, que já tinha imposto ali um cenário inflacionário para 2026 bastante desafiador. Então, a gente observa, sim, um movimento sintonizado de maior cautela dos bancos centrais ao redor da América Latina, né? O México ali um pouco resistente em não continuar o ciclo de flexibilização, mas todos, México, Chile, Peru, Colômbia, a gente observa um tom de cautela nos últimos comunicados das autoridades monetárias, focalizando principalmente a narrativa nos impactos da guerra sobre as expectativas de inflação, né? Não só sobre a inflação de fato que fechou março, mas também no que o mercado está olhando para frente, porque acaba que é isso que guia a ação da política monetária. Então, é um tom de cautela. Subir juros, de fato, a gente vê uma possibilidade mais na Colômbia, principalmente pelo fator que eu citei do salário mínimo, mas nos demais países ainda é um tom de cautela em relação ao ciclo de flexibilização monetária, assim como no Brasil. Perfeito. Isadora Araújo, economista aí da GP, trazendo um pouco aí de uma análise muito importante para a gente nesse momento. Eu quero muito agradecer, Isadora, por tua participação aqui conosco. Obrigada pelo seu tempo nesse feriado. Até uma próxima. Obrigada, Débora. Até a próxima.